Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, queridos, obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Amados irmãos, queridos, graças a Deus pela nossa 9ª noite desta campanha, destes 12 dias que nós resolvemos em nosso coração dedicá-lo ao Senhor no início do nosso ano, para que nós possamos desfrutar da bênção de Deus, né? Desfrutar da bênção de Deus sobre as nossas vidas no ano de 2021. Um ano que tem muitos diagnósticos, prognósticos, de ser um ano de alguns apostam de ser um ano das retomadas, das restaurações, outros já mais um pouco pessimista, o ano ainda vai ser um ano bastante difícil em várias áreas, na área da saúde, até que se venha a vacina, Então, enfim, independente de que rumo tomará o ano, importante é que nós caminhemos no ano de 2021 debaixo da mão estendida do Senhor, da mão de bênção do nosso Deus. Amém, queridos? Por isso nós estamos dedicando essas 12 primeiras noites do ano. Começamos sempre essa campanha no primeiro dia útil do ano. Nós estamos entregando ao Senhor os primeiros dias do nosso ano de 2021 para desfrutarmos da bênção dEle. Isto é muito importante. Espero que você esteja fazendo isto com o seu coração, que você esteja realmente compreendendo cada gesto, cada movimento, cada atitude, cada palavra. Aprove Deus que o tema deste ano fosse 70 vezes 7, perdoando para ser perdoado, perdoando para ser abençoado, pois Deus conhece toda a nossa vida, e quando Deus colocou esse tema no meu coração, o que acendeu no meu coração foi justamente a convicção de que, como igreja do Senhor na terra, como servo do Senhor, como obreiro do Senhor na terra, eu precisava ter um posicionamento diante de tudo que estava acontecendo, E olhando biblicamente, olhando pela retórica da humanidade, a gente vê que muitas vezes quando a igreja falha, ou quando o povo de Deus falha em ser o intercessor entre o homem e Deus, entre as nações e Deus, como vimos ontem na mensagem que foi ministrada aqui ontem, quando o homem falha e deixar as suas rotinas, tomar conta da sua vida e esquece-se das coisas espirituais, esquece das coisas de Deus, nós vamos deixando que essas rotinas vão tomando conta da nossa vida, e a gente não sabe que muitas vezes nós estamos nas nossas práticas diárias, nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos desagradando a Deus, e automaticamente Deus, por sua justiça, Deus por ser fiel à sua palavra, à sua própria palavra, muitas vezes a mão de Deus é retida sobre a vida da igreja, sobre a vida das nossas famílias e muitas vezes sobre a vida da nossa nação. Por isso, quando Deus colocou isso no meu coração, esse tema no meu coração, esta era a visão que eu tinha. E eu fiquei feliz que ao longo da semana fomos ministrados em várias áreas que constantemente nós como cristãos precisamos estar atentos, precisamos ficar esperto, não podemos dormir no ponto não podemos vacilar, até porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor, que é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele está sempre atento, Ele está sempre com os seus olhos atentos sobre a terra, buscando, visando nos guardar, nos livrar de todo mal e nos dar da sua unção e da sua bênção. Por isso a reciprocidade precisa haver da nossa parte, nós precisamos dar ao Senhor também o nosso empenho, a nossa dedicação. E como os seres humanos e falhos que somos, nós constantemente caímos nos mesmos erros, nós constantemente abandonamos coisas importantes no nosso culto ao Senhor, na nossa vida diária com Deus, no nosso relacionamento e na nossa intimidade com Deus. Queridos, queremos entrar na ministração desta noite, e o tema é o poder que há em perdoar a quem nos ofende. Durante o estudo deste tema, eu percebi algumas coisas muito importantes que a gente precisa compreender, que o perdão ele está pautado justamente no caráter e na pessoa de Deus. Então ele também está munido de autoridade espiritual. A
autoridade espiritual no perdão. Então é uma ação intrínseca da atitude humana, a partir da atitude divina, a partir da ação de Deus, pois Ele é o maior exemplo de perdão, né? E Ele talvez é a essência do perdão, Deus é a essência do perdão. Então, por conta disso, há poder no perdoar, há uma ação sobrenatural no ato de perdoar. E nós precisamos entender que ao longo dos anos, por conta da limitação, por conta da condição humana, né, nós enquadramos a condição de perdoar dentro de alguns padrões humanos, dentro de alguns parâmetros humanos, né? Nós perdemos em muitas coisas da nossa vida, nós perdemos a condição de analisar certas situações da vida, certas circunstâncias da vida, a partir de uma perspectiva espiritual. Por exemplo, quando temos medo, né, por alguma coisa que nos acontece, quase sempre o medo muitas vezes vem ser limitador das nossas ações de fé, das nossas ações de coragem. Ele vai nos limitando, ele vai nos tolhindo. Por quê? Porque a nossa condição humana só nos permite ver até um certo lugar, até uma certa posição. E isso faz muitas vezes que, sem a visão espiritual, sem a visão realmente vinda da parte daquele que é todo-poderoso, nós acabamos cedendo aos nossos sentimentos, sejam eles negativos, sejam eles de medo, de receio, de constrangimento, enfim, nós ficamos pelo caminho em muitas áreas das nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Ele já está aqui dando uma palavra meio que imperativa, dizendo: perdoa-nos porque nós perdoamos. Ele está falando o que nós estamos fazendo, ele está dizendo, ele está declarando que nós agimos desta forma. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, porque muitas vezes, por causa da nossa condição humana, nós enquadramos o ato de perdoar dentro daquilo que a gente acha que é certo e daquilo que a gente quer que seja certo, né? O termo que é usado aqui, o termo dívida, perdoa as nossas dívidas, embora existam outras traduções que usam a expressão ofensa, né? Mas o mais perto do original realmente é usada a palavra dívida, que Jesus diz: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, né? E esse termo dívida, ele vem justamente embebecido da cultura judaica, né, que tinha essa postura, né, com relação aos seus devedores muito firme, muito rígida, pois a lei trazia vários tratamentos para quem era devedor, né, para quem ficava em dívida com o seu irmão. Muitas vezes acontecia, como a gente vê em casos que na própria Bíblia está relatado, que, como é o caso da viúva lá de Sarepta, quando Elias chega na casa dela, ela fala assim: não tenho mais nada, tenho muitas dívidas, o teu servo faleceu, morreu, deixou muitas dívidas, e agora, por causa das dívidas, os meus filhos vão se tornar escravos, né? Então a cultura judaica estava embebecida desse sentimento, dessa condição de que se havia uma dívida, né, havia uma legalidade sobre quem era o credor daquela dívida. Então o termo dívida aqui, ele nos ajuda a entender um pouco do que é esse ato de perdoar, né? E que ele torna-se muitas vezes, quase sempre, ele se torna superficial, uma ação superficial, e quase sempre ele é muito pouco praticado pela vida daqueles que são chamados humanos. Quando eu estava escrevendo isso, me veio essa expressão, né, pelos seres racionais chamados humanos. Aí eu fui pesquisar um pouco a respeito dessa origem da palavra humanos, né? Veio ao meu coração e eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Segundo as definições dos dicionários, né, e dos estudiosos, a palavra humano significa, é um substantivo masculino, né, que significa homem, né? Mas na condição de ser um ser que está na terra.
porque vem da sua origem da palavra humus, que significa terra, e depois então também adaptado para a palavra homo sapiens, que significa o homem da terra, né? Um ser humano, um ser que não é espiritual. Então ele também é um adjetivo, e aqui preste atenção nesses adjetivos, eu achei muito interessante, né? É relativo ao homem, que é próprio da sua natureza. Como adjetivo humano, ele é um adjetivo que ele vem para dentro do homem para especificar que, como ser racional, o homem é bom. Como ser racional que herdou a condição de pensar, de tomar decisão, de ter atitude, ele deveria pelo menos ser um ser bom, porque é um ser racional. Então as suas decisões, as suas atitudes deveriam ser boas. Mas, enfim, a gente sabe que na verdade o homem hoje, ele oscila entre fraquezas e virtudes, né? Ainda como adjetivo, também a palavra humano, a palavra homem, vem da condição da raça da qual ele representa, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E que lá na frente nós vamos encontrar a palavra de Deus nos chamando de raça eleita, sacerdócio real, nos associando a seres espirituais, a homens que deveriam estar entendendo a sua condição em todo esse universo que foi criado por Deus. Homens, seres que estão imbuídos de realmente dar uma continuidade dentro do ambiente criado por Deus, a fazer as coisas que Deus faria. E aí a gente já está entendendo um pouquinho o caminhar que nós deveríamos ter e que muitas vezes não conseguimos ter, né? A palavra, como nós vimos também, humano, dessa sua origem, dessa sua composição, ela também vem justamente para identificar que, embora nós sejamos desta raça, que ela vem como espiritualmente nos lançar luz sobre a diferença que nós temos de todos os seres criados, de todos os demais seres que respiram, né? Pelo nosso raciocínio, pela nossa condição de raciocinar, pela nossa inteligência, né? Mas ela também tem na sua essência a condição de falar que nós somos terrenos, humanos, somos feitos do pó da terra, fomos criados a partir da terra e habitamos a terra. E estamos na terra, para que haja essa diferença entre nós e Deus. Olha que coisa interessante, quando eu estava lendo alguns trechos sobre isso, né? E que essa condição, a palavra, ela é muito importante nas mais diversas direções, quando nós começamos a entender que as coisas não são criadas à toa e à revelia, né? Eu poderia perguntar para vocês aqui, por que laranja chama laranja? Ah, pastor, isso é fácil, porque a laranja é laranja, né? Mas irmãos, esses tempos eu estava viajando para um país, não lembro que país que foi aí, que nós estávamos, não sei se foi em Israel, eu não lembro que país que eu estava, que tinha uma laranja verde, era laranja. E nós perguntamos lá, não, isso é a laranja, né? Então, aí porque eu lembro que alguém perguntou, né, what's this, né, para a pessoa lá, ela falou, orange. Aí a pessoa, é uma laranja. Aí eu falei, é uma laranja isso aí. Mas não tinha nada a ver com laranja. Então a laranja não é laranja porque é laranja. A laranja é laranja por alguma outra condição. Agora, por que galinha chama galinha? Né? Por que ovo chama ovo? A gente poderia questionar milhões e milhões de palavras aqui, né? Mas na condição humana, a gente entende que cada palavra designa alguma coisa e nós passamos a compreender aquela coisa a partir daquela palavra, a partir do seu nome, da sua conjectura, da letra ali. Então isso é muito importante para nós entender, porque aí quando vem e olha e coloca para o homem, você é homem, você é ser humano, aí então você está entendendo que você vem da terra, que você está na terra e que você não é divino. Mas quando nós entramos para a composição dessa palavra com esse, aí está o Xandão, aí eu corro até risco de fazer aqui uma gafe aqui, né? Quando você usa esse sufixo, o ser humano, antes do humano é um sufixo, Xandão? Não é um sufixo, não sei. O ser humano, aí você está já dando uma condição a mais a ele.
porque ele está ser humano, que daria para ele então, na verdade, identifica ele na diferenciação de todos os demais seres, que é o que mostra piedade, indulgência, compreensão para com as outras pessoas. Isso são características do homem que é designado como ser humano, que como adjetivo deveria ter nessa sua composição de homem, de humanidade, ele tem essa característica inserida em si, de ser bom, de ser compassivo, de ser compreensivo, né? E de ser piedoso. Mas a grande verdade é que o trabalho do inferno sempre foi e sempre será para nos desconfigurar como seres que foram criados como a primícia de toda a criação da parte de Deus. Então esse é o grande trabalho do inferno. E como é que ele faz isso? Ele nos desconfigura a partir das nossas ações, a partir das nossas atitudes, das nossas práticas. Como é que nós somos desconfigurados de sermos adoradores de Deus, quando nós simplesmente saímos da condição na qual nós reconhecemos ao Deus a quem adoramos? Então aí nós nos transformamos em cantor, nós nos transformamos em visitante da igreja, nós nos transformamos em qualquer outra coisa, menos em adoradores. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz, olha, o que Deus está procurando? Deus não está procurando liturgias, Deus não está procurando cultos, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele nos deu essa condição de reconhecermos que Ele é Deus, que nós somos homens, criação das suas mãos, fomos feitos para adorá-lo. Deveríamos ter isso como uma prática fácil de fazer, mas infelizmente não é. Por quê? Porque nos desconfiguramos da essência que Deus gostaria de nos dar. E na origem desta palavra, segundo o dicionário latim, um dos mais conceituados dicionários de latim, existe essa ligação etimológica que baseia-se e fundamenta-se justamente nessa ideia de ser um ser terreno por oposição aos deuses. No latim, a etimologia, a essência desta palavra, ela nos dá justamente, em algum momento, ela tomou a condição de ser um ser que vai se opor a Deus, que vai se opor ao que é divino, na sua estrutura. Por isso que muitas vezes nós vemos que as pessoas vão aceitando certas palavras, certas condições, certas imposições e vão se transformando cada vez menos em pessoas que compreendem para que foram criados, qual é a razão da sua existência e qual é o final da sua vida. Por isso temos que tomar muito cuidado. E aí a gente quero direcionar aqui hoje a nossa ministração desta noite para alguns certos questionamentos que ao longo dessa semana foram surgindo, que a gente precisa compreender que por causa de tudo isso, dessa natureza que temos, nós precisamos muitas vezes trabalhar muito para andarmos sempre no direcionamento do que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós em 2021, irmãos? Por que começamos um ano dedicando a Ele 12 noites de clamor, só porque queremos ter uma condição financeira melhor? Porque queremos ser guardados na nossa vida, na nossa saúde? Porque queremos alguma coisa terrena, material e humana? Nós não podemos entrar na presença de Deus apenas com esta perspectiva, apenas com esses desejos no nosso coração. Nós precisamos entender que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E ainda na Bíblia vai dizer, que miserável homem que somos, se só esperamos de Deus as coisas terrenas e materiais. Precisamos entender que Deus está nos inserindo num plano eterno, num plano além do natural, um plano sobrenatural, no qual nós estamos contabilizados para viver com Ele esse plano sobrenatural. Então, por que muitas pessoas, dentro desta visão, como estamos falando de perdão, como o nosso tema hoje é perdão, mas essa introdução que eu trouxe aqui hoje, ela poderia servir para nos levar para muitos outros caminhos e muitas outras meditações em nossa vida. Nossa vida ministerial,
na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Nós poderíamos pensar em qualquer uma dessas áreas dessa vida a partir desta introdução que eu dei, sempre lembrando, Deus está nos céus, somos criaturas da sua mão, existimos para a glória do seu nome, somos terrenos, mas temos a essência divina e temos que ser como tal, homens e mulheres que honrem e glorifiquem o nome do Senhor, em qualquer área das nossas vidas. Mas hoje nós vamos olhar para o perdão, porque é o nosso tema da nossa campanha. Então, dentro do tema perdão, por que muitas pessoas não conseguem perdoar o seu próximo? Já que esse é o segundo maior mandamento que Deus nos dá e Jesus outorga. Esse mandamento Deus nos dá lá em Números, em Levíticos, e depois Jesus vai nos outorgar. Muitas vezes, eu já ouvi algumas pessoas comentarem que, não, Jesus, a Bíblia se contradiz porque lá nos mandamentos, quando Jesus dá os mandamentos, né, não tem lá no segundo mandamento perdoar ou amar o seu próximo como a ti mesmo, mas está lá, Deus mesmo dá dentro de todas as diretrizes de vida que Ele vai dar para o povo, lá em Levíticos Ele vai dizer, né, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, né, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus, na verdade, Ele só vai confirmar esta determinação que Deus dá para a existência humana, para que o seu povo possa viver e desfrutar da bênção. Mas a verdade é, sendo este o segundo maior dos mandamentos, nós que aceitamos Jesus, que somos cristãos, deveríamos ter esta prática como uma das coisas que são preciosas a nós. Deveria ser algo que nós zelamos por cumprir, por fazer. Mas isso não, infelizmente, essa é uma das coisas que envolve muitos sentimentos, hormônios, razões, princípios. É muita coisa que ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, vai se distorcendo, vai se distanciando da essência de Deus e automaticamente nós ficamos com grandes dificuldades de viver. Os motivos são muito particulares, mas o principal é um entendimento equivocado que muitas vezes temos do perdão. Muitas vezes nós olhamos o perdão como pessoas olhando pelo lado da parte ofendida, né? Nós olhamos achamos que como fomos ofendidos, a partir do momento passamos a adquirir um crédito, uma dívida. A pessoa que nos ofendeu tem uma dívida conosco. E essa visão, quando o homem tem essa condição de se achar credor, de se achar aquele que é dono de uma dívida, né? Isso dentro do coração do homem, isso faz com que ele muitas vezes acabe por achar que tem razão, que é o dono da razão, que é o dono da verdade, que é a pessoa que tem autoridade para designar o futuro, o juízo e a condição daquele que lhe deve. Mas não é a verdade. Infelizmente, muitas vezes, as dívidas são contraídas a partir de um erro, a partir de uma negociação mal feita, de uma palavra maldita, de uma atitude mal tomada. Muitas vezes as condições de ofensa, e de ofensor e de ofendido, muitas vezes se dão por equívocos, às vezes até mesmo de ambas as partes. Uma discussão mais acalorada, um momento onde cada um quer brincar de cabo de guerra, eu puxo para um lado, você puxa para o outro, aonde cada um quer bater em cima da sua razão, aonde cada um só quer saber de realmente defender a sua própria causa. Então, muitas vezes, quando nessa condição, a pessoa se coloca na condição de ofendido, ela passa, na sua mente, ela passa a pensar que ela tem um título que lhe dá a condição de oprimir aquele que lhe ofendeu ou aquele que lhe deveu. Mas essa não é a visão de Deus. Não é isso que Ele nos fala na sua palavra. Pelo contrário, Ele nos diz: abra mão do que você acha que é a sua razão. Abra mão do que você acha que você tem direito. Porque
O exemplo que temos é daquele que se destituiu da sua glória, deixou o seu reino de glória, transformou-se em homem natural, pecador sem ter pecado, para pagar por nós o preço do nosso pecado. Por isso, nós precisamos sair dessa condição. Por isso que as nossas causas, dificilmente elas são resolvidas. Paulo, quando vai ensinar a igreja de Corinto, ele traz uma advertência tão grande para os irmãos de Corinto. Quando ele chega naquela igreja, os irmãos já tinham extrapolado já os limites do bom senso da comunhão da igreja. A ponto de que eles estavam falando assim, não, minha causa eu não quero mais resolver com você eu não converso mais, tenho mais papo com você, não quero mais saber de falar com você, agora eu vou para a justiça, eu vou resolver a minha causa com a justiça. E aí Paulo vai orientar a igreja de Corinto e vai dizer para eles, por um acaso, não existe sabedoria no meio de vós? O Espírito Santo não está na vida da igreja? Vocês não têm condição de chegarem a um consenso, de abrirem os seus corações, para que possa haver, de ambas as partes, a condição de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, através da paz no meio de vocês. E Paulo repreende a igreja. Só que o grande equívoco está justamente na condição de que quem se acha ofendido, acha que se ele liberar o perdão, porque como ele tem uma dívida para ser cobrada, como ele tem uma dívida que precisa ser paga para ele, que se ele simplesmente abandonar aquela dívida, ele está perdendo, ele está no prejuízo. É por isso que a gente ouve tão costumeiramente, no momento das iras, no momento das crises, a gente ouve os caras se encher de empáfia e dizer assim, eu não levo desaforo para casa não, comigo é 2 quentes, 3 fervendo. Por quê? Porque ele se acha no direito e ele não quer perder, ele não quer ficar no prejuízo. Mas prejuízo maior é você não ser um pacificador. Porque a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Esses homens recebem, estas mulheres recebem a condição plena de talvez em algum momento da sua oração, eles conseguirem sentir a presença tão grande de Deus e tão próxima de Deus das suas vidas, que nada nesse mundo seria mais precioso para eles ou teria mais valor em suas vidas. O que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, 22, que é o texto base da nossa campanha, quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? Essa discussão havia surgido justamente porque havia embrólios, havia questionamentos, dúvidas com relação aos discípulos de Jesus. Constantemente os fariseus questionavam as atitudes dos discípulos, estavam sempre ali meio que em briga um com o outro. De vez em quando chegava a mãe de um e falava assim, Jesus, quando você estiver lá, quando você for para o reino do céu, coloca o meu filho à sua direita e o outro à esquerda, sempre cheio das vaidades, sempre cheio dos interesses, Então, claro que esses ambientes acabam por muitas vezes trazendo as divergências, trazendo as dificuldades. Então, Jesus ali naquele momento, vivendo provavelmente algum tempo assim, Jesus vai surgir no diálogo entre Jesus e seus discípulos, vai surgir justamente esse questionamento. Pedro vai chegar para Jesus, e justo quem vai chegar para Jesus e perguntar isso, O colérico, o estouradinho dos discípulos, o explosivo dos discípulos, aquele que
Se não desse na telha dele, já arrancava a espada e já cortava a orelha. Justo quem, né? E eu fico imaginando Pedro chegando diante de Jesus falando assim: e aí, mestre, como é que é esse negócio aí? Até quanto eu vou ter que perdoar o meu irmão? Né? Aí Jesus vai dizer para ele: 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7. Né? Na verdade, Jesus está ensinando, né, que essa questão, ou seja, o Senhor disse que com essa resposta, que Ele deveria perdoar quantas vezes fosse necessário. Né? O que Jesus quer dizer em relação com isso ao ato de perdoar? Ele está justamente dizendo que é algo que você, com a sua razão humana, se você parar para tentar racionalizar sobre isso, você não vai entender. Você não vai compreender. Se você tentar racionalizar sobre o perdão, você vai, na verdade, cair na grande arapuca que é achar que tem razão. E aí o perdão para de ser o perdão. Né? Parece evidente, quando Jesus responde isso para os seus discípulos, parece evidente para ele, né? Porque quando Jesus vai falar, depois que ele fala isso para Pedro, aí ele vai em seguida dar uma parábola para os seus discípulos, né? Falando a respeito daquele servo injusto, aquele servo mau, aquele servo ruim, que foi perdoado de uma dívida muito grande pelo seu senhor, mas depois, para o seu serviçal, ele não perdoou uma dívida bem menor. Né? Então, quando Jesus fala isto, quando Jesus vem e fala, você vai perdoar 70 vezes 7, que sai da razão humana, para Jesus, né? parece ser algo fácil de se compreender. Para ele parece ser evidente, né? Porque na cabeça de Jesus está o seguinte questionamento, assim: como é que vocês não perdoam quem ofende vocês, se vocês todos os dias são perdoados das suas ofensas pelo meu Pai que está no céu? Está fácil de entender isso, não está? Aí Jesus acho que olha assim: vocês entenderam? Aí eu acho que eles olham assim um para o outro assim, uns vira a cara, porque sai do padrão humano, sai da nossa concepção humana. Né? Jesus queria chegar, né, com esse ensinamento, né? Ele queria chegar num ponto muito específico e num ponto muito importante, que é justamente trazer para nós, né, muitas vezes nos trazer para uma reflexão ao propósito para o qual fomos criados, como vimos no início, como homem, como seres que são criados por Deus. E aqui ele está conflitando a fé daqueles homens nele, como filho de Deus, para que eles creiam na palavra de Deus. Porque o grande conflito do homem ao longo da sua caminhada é justamente perder a referência da sua fé. É justamente chegar em algum momento da sua caminhada, dentro da sua vida com fé, e ter questionamentos a respeito: será que Deus realmente é o Criador de todas as coisas? Será que Deus realmente nos ama? Será que realmente Jesus é o Filho de Deus? Será que realmente nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, justamente é aqui que Jesus quer nos chamar a atenção, porque ele vai sair da condição humana, ele vai dizer: vocês têm condição de viver o que é espiritual, vocês têm condição de serem homens e mulheres espirituais, acima do natural. Por isso que nós precisamos entender que para fazermos isso tem uma caminhada, como nós vamos ver. E aí ele chama e nos adverte para que nós fomos criados para adorar ao Senhor, o nosso Deus, para adorar ao nosso Criador. E quando nós somos chamados para essa reflexão,
Porque o que ele está falando ali para os seus discípulos, olha, perdoa 70 vezes 7, impossível, Senhor, não vou perdoar 490 vezes, no mesmo dia o mesmo ofensor, tem que perdoar, porque não depende de você, depende de Deus em você, o que você tem de Deus na sua vida. E aí então, ele vai começar a tratar, olha, o Senhor faz isso, Ele perdoa, e você tem que lutar para perdoar, assim como Ele te perdoou. Mas aí nós precisamos nos despir das incoerências do homem natural e nos vestir das virtudes do homem espiritual, para não levarmos o termo adoração para o campo da veneração, e sim para o campo da paixão. Adoração a Deus, a partir do momento em que nós começamos a entender a essência de Deus, começamos a viver a essência de Deus, praticar a essência de Deus no nosso dia a dia, a nossa adoração, ela é completa, ela é plena, porque o alvo da nossa adoração sempre será a grandeza do nosso Deus. Mas quando nós perdemos esta referência, nós estamos entrando no campo de uma veneração, aonde nós precisamos, na verdade, sempre ter alguém que seja melhor financeiramente, que seja mais inteligente, que seja mais bem sucedido, que seja mais forte, que seja mais bonito, que seja mais... Por isso que muitas vezes nós vivemos esta relação com Deus, porque nós temos na nossa mente essa certeza que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus pode curar as nossas enfermidades, que Deus faz milagres. Nós temos essa perspectiva, e é por isso que muitas vezes nós tornamos a nossa adoração meramente numa veneração, porque nós estamos simplesmente falando, oh, ele pode, hein? Ele é bom. Mas tem um alerta que Deus dá, que é tão interessante. Quando Deus olha para a terra e Ele vê que os homens não estão adorando por causa do que Ele é, por causa de quem Ele é, mas estão adorando por tantas outras razões e por tantas outras motivações. Porque aonde é que Ele enxerga isso? Nas nossas práticas. Ele vê as nossas atitudes, Ele vê o que estamos fazendo com relação aos mandamentos que Ele nos deu para que nós os seguíssemos. E Ele fala assim, o que adianta? O próprio Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer, o que adianta vocês falarem que me amam, se vocês não obedecem o que eu mando vocês fazerem? O que adianta vocês falarem que eu sou digno, cantarem que eu sou maravilhoso, cantarem que eu sou exaltado entre as nações? O que adianta vocês dizerem isso, se nas práticas diárias de vocês não respeitam nem sequer mesmo o culto que me dão? No campo da veneração, na nossa mente, no campo da veneração, na nossa mente, nós entendemos que Deus, Ele nos tem como um objeto, como se Ele quisesse nos usar. Porque uma vez, eu nunca me esqueço, uma vez eu li um questionamento de uma pessoa que dizia assim, porque, nossa, realmente você quer ir para o céu? Tem certeza que você quer ir para o céu? Que coisa mais ridícula que é o céu. A gente vê aqui, pelo pouquinho que a gente entende do céu aqui, os anjos estão hoje lá no céu, na presença de Deus, o tempo todo, lá santo, santo, santo é o Senhor, sua glória enche toda a terra, santo, santo, santo. Aí a pessoa, tem certeza que você quer ir para o céu? Olha que coisa... É claro, porque no campo da veneração, eles acham Deus este ser egocêntrico, que quer que nós passemos uma eternidade simplesmente sendo serviçais de uma liturgia diante dele. Mas no campo da paixão, Deus quer se relacionar conosco. Deus quer falar da grandeza do seu amor, da sua sabedoria, mostrar para nós o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e não apenas nós estaremos lá para venerá-lo, porque Ele quer se relacionar conosco. No campo da veneração, nós vemos apenas um Deus que é justo por causa da lei. Então, se ofendemos a lei, Ele agirá com justiça, com o peso da mão dEle.
Porque nós simplesmente no campo da veneração nós só vamos entender esse Deus como esse juiz que regra o universo para que o universo ande segundo a sua cabeça, segundo a sua metodologia, segundo a sua ideia. Mas no campo da paixão, nós vemos um Deus santo em sua essência. Um Deus que ele na verdade, ele muitas vezes, ele vai permitir que algumas coisas venham sobre nós. Primeiro, porque na sua santidade, ele precisa se manter fiel à sua própria palavra. E na sua santidade, ele precisa nos santificar. Porque, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele não está dizendo, sede santos, porque eu sou santo, não te quero perto de mim. Não, ele está dizendo, eu quero você perto de mim. Por isso santifique-se, por isso melhore, por isso pratique a palavra, por isso viva o evangelho. Porque eu sou santo e o desejo do meu coração é estar com você. Mas Deus é tão bom, e Ele é todo o tempo, Ele é bom, tão rico em misericórdia, que Ele não nos dá carga maior do que possamos suportar, como está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Por isso Ele nos ensina o caminho. Ele não está esse padrão, essa condição que através da sua palavra Ele coloca para nós buscarmos e vivermos. Ele não está fazendo algo que Ele sabe que nós não iremos conseguir fazer. Então, pegando isso e trazendo para o campo do perdão, perdoar não é algo que nós não possamos fazer. Perdoar é algo possível para todos nós. Porque Ele não nos dá carga maior do que nós podemos suportar. Ele não faz nós fazer algo que nós não podemos fazer. Deus não nos pede algo que nós não temos para dar. Ele sabe que nós podemos. Ele nos ensina o caminho através da sua palavra. Ele nos capacita pelo seu Espírito Santo. Ele nos abençoa. Vemos isso nos seus sinais, nas suas maravilhas. E quando na busca por nos parecermos cada vez mais com Ele, conseguimos praticar o perdão de forma sobrenatural, então Ele estende, Ele abre sobre nossas vidas as portas e as janelas dos céus, porque Ele está pronto para nos abençoar. 70 vezes 7 é a forma sobrenatural de exercer o perdão que faz parte da natureza humana, da natureza de Deus em nossas vidas. Para encerrar, eu quero dar 2 exemplos bíblicos para vocês do perdão de Deus que está especificado na Bíblia, que está exemplificado na Bíblia por várias vezes, e de várias vezes. Mas eu quero ficar um pouco aquém do perdão maior de Deus pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque este é irretocável, esse é grandioso demais, esse é a graça que nos alcançou, é esse favor imerecido que temos da parte de Deus. Mas eu quero olhar um pouquinho a respeito de Deus exercer o perdão um pouco mais dentro da natureza humana. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, no capítulo 33, no 31, está escrito ali, está a história do rei Manassés. Versículo 12 diz assim: estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, e então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O que diz essa história de Manassés? Manassés era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que, depois de uma série de reis maus, que fizeram mal e que ofenderam a Deus, o rei Ezequias foi um Deus bom, que honrou a Deus com o seu trabalho, com o seu reinado.
Foi um rei que estabeleceu o culto ao Senhor de novo, os altares do Senhor, que tirou, né, toda a idolatria do meio do povo, trabalhou muito forte em realmente vivificar a fé do povo em Deus e somente em Deus. O rei Ezequias foi este rei, mas aí vem Manassés, e Manassés vai novamente desfazer tudo que o seu pai tinha feito, né? Aí Manassés ele vai novamente derrubar os altares de Deus, ele vai estabelecer os altares a Baal, ele vai voltar a trazer os rituais de feitiçaria e de magia que vinham do convívio e do relacionamento das outras nações com os quais o povo de Israel convivia. Manassés vai cometer até o maior de todos os pecados que ofendia a Deus de uma forma, e olha que interessante, quando eu estava lendo isso, irmãos, me veio ao coração, queridos, algo tão tremendo, me trouxe assim uma angústia no meu coração, porque a palavra de Deus, por mais de uma vez, ela vai dizer que uma das coisas que mais ofendia a Deus era o culto no qual, né, eles apresentavam as crianças e os filhos como sacrifício aos deuses imundos. Olha o que aconteceu há 2 semanas atrás na Argentina e em tantos outros países. O aborto foi liberado. Nós estamos vendo esse mal se alastrando, crescendo. E o que é mais triste, irmãos, é que assim como o povo de Israel pegava essas práticas e trazia para dentro do ambiente, do arraial do povo de Deus, hoje nós estamos vendo também muitas vezes, muitas dessas práticas mundanas e infames que ofendem a Deus, convivendo de forma natural na vida da igreja, no nosso meio. E Manassés, então vai e ofende a Deus. Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. Foi um dos reis de Israel que mais tempo reinou sobre Israel. Reinou por 55 anos. E foram quase todo o tempo do seu reinado ofendendo a Deus, com as suas práticas e atitudes, desonrando a Deus, sua palavra, entristecendo o coração de Deus. Mas um dia, alguma coisa fez levar, claro, que por causa dos seus erros houveram consequências. Manassés foi um rei que foi aprisionado, e aí ele foi levado para a tortura. Ele foi pendurado por ganchos, e ele passava o dia inteiro pendurado com ganchos. E lá no momento da sua angústia, lá no momento do seu sofrimento, lá no momento da sua dor, ele reconheceu, ele clamou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. E os versículos que nós lemos é justamente este momento em que ele clama ao Senhor. E Deus, com sua bondade e misericórdia, mesmo tendo sido ofendido, desrespeitado, mesmo tendo sido entristecido, mesmo tendo sido prejudicado, Deus olha para Manassés e vê a atitude de arrependimento sincera no seu coração e o perdoa. Não só o perdoa, mas o restaura. Deus dá uma ordem para que ele seja tirado dos ganchos, seja devolvido a Jerusalém, e Manassés vai mais uma vez recomeçar o trabalho como rei em Jerusalém. Infelizmente, nós vemos muitas vezes essa condição do homem de ser perdoado e voltar a pecar, ser perdoado e voltar a pecar, ser restaurado e voltar a pecar, ser restituído e voltar a pecar. Tomemos cuidado. Não somos perdoados pelo número de pecados que venhamos ter, e sim pela nossa disposição sincera em se arrepender e não voltar a cometer os mesmos erros. É isto que faz com que Deus nos dê o seu perdão, lance no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Aqui eu estou falando de Deus perdoando
uma condição humana, um homem dentro de uma condição humana, de pecados que foram cometidos dentro de uma condição humana. E se Deus perdoou Manassés desse jeito, significa que nós podemos perdoar o nosso irmão. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo nesta área. O segundo exemplo que eu quero dar está em Lucas capítulo 23. Esse é um exemplo interessante, porque esse é um dos grandes questionamentos teológicos, né, com relação ao perdão de Deus, principalmente ao perdão para salvação. Lucas capítulo 23, versículo 39 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, em seu ministério, ele não se limitou a simplesmente ensinar o perdão. Em várias áreas, em vários momentos ele praticou o perdão. E na cruz, nós sabemos que um dos momentos fortes, do momento do auge do sofrimento, Jesus ele vai pedir ao Pai: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas aqui, o ponto importante desse texto, desse nosso segundo exemplo, é justamente para trazer a vocês a condição de que Jesus, ele está pronto a perdoar, ele está pronto a liberar sobre nossas vidas o perdão e mudar a nossa condição de vida. Porque ele mudou a condição de vida daquele criminoso que nos últimos fôlegos da sua vida deixou de ir para o inferno e passou para a eternidade com Deus. Pelo único, simples e objetivo fato de reconhecer que ele estava naquela cruz porque merecia, mas que Jesus era o Filho de Deus e não tinha pecado, não merecia estar ali. E aqui a reflexão que vem para nós é justamente essa. Sabe por quê? Quando lá no início da nossa reflexão desta noite eu disse para vocês, sabe por que muitas vezes não entendemos o perdão? Porque sempre achamos que somos os ofendidos, sempre achamos que somos os credores da dívida que foi adquirida, sempre nos achamos na razão. Mas se nós tivermos uma pequena atitude diferente do que todo mundo está falando, do que todo mundo está ensinando, se tivermos uma pequena atitude diferente, nós vamos ouvir ordens dos céus para mudar as histórias das nossas vidas. Porque a voz do Senhor vai ser ouvida. Ele vai dizer: perdoados são os seus pecados. Sai da sua condição de paralisia. Sai da sua condição de morte. Sai da sua condição de criminoso. E veste-se da condição de um homem e de uma mulher abençoado, engrandecido que glorifica o nome do Senhor. Cheio do meu poder, cheio da minha graça, cheio do meu amor. Muda a sua história. Porque você sai do padrão humano e entra para a direção do perfil do caráter de Deus. E quando isso acontece, Deus abre a boca para falar. E quando Deus abre a boca para falar,
não há força nesta terra que possa impedi-lo. Agindo Deus, quem impedirá? Não fique carregando pendências na sua vida. Ao contrário do que imaginamos, quem mais ganha com perdão é você que perdoou. Mateus capítulo 18 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou. Você ganhou o seu irmão. Eu achei tão interessante, obrigado minha querida. Eu achei tão interessante essa expressão. Se ele te ouvir, você ganhou. Aleluia. Resolva as pendências, mas resolva munido de amor. Vá com esse intuito de não impor juízo, punição, julgamento sobre a vida daquele que te ofendeu, mas vá com o intuito de ganhá-lo, com o intuito de trazer ele para perto de você de novo. Muitas vezes estamos tentando resolver as nossas causas afastando-nos uns dos outros, com ofensas. Por isso que é muito difícil ver a personalidade de Deus em nós, porque resolvemos as nossas causas do nosso jeito sempre. Mas quando você tiver que resolver alguma coisa comigo, venha sempre nessa condição de querer me manter perto de você, de querer continuar caminhando comigo, de querer continuar junto na jornada que Deus nos tem dado para caminharmos juntos. Jesus chega na sua oração sacerdotal e ele diz: eu não perdi nenhum dos que tu me deste, Senhor. Eu fiz de tudo para que eles continuassem comigo até o fim. O que dependeu de mim, eu fiz de tudo. Eu colei orelha, eu tirei moeda da boca de peixe, eu fiz tanta coisa. Eu deixei eles passar um medinho no meio de uma tempestade, depois fui lá e cuidei deles. Eu fiz de tudo para que eles continuassem comigo. Se você tiver que perdoar, libere o perdão. Se tiver que ser perdoado, peça perdão. Esteja pronto para fazer esteja pronto para fazer tanto um quanto o outro, pois tanto pedir perdão como perdoar. Esteja pronto para fazer ambos, pois ambos glorificam o nome de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 29 está registrado: se te derem uma bofetada, ofereça outra face. Se te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedir a capa, dê-lhe a roupa toda. Não deixe para fazer amanhã o que te traz paz, o que te trará paz hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Você tem que resolver a sua causa. Não continue carregando esse fardo por mais nenhum dia. Resolva hoje. Mas sempre nessa direção. Não perca ninguém das pessoas que Deus colocou na sua vida. Por egoísmo, por orgulho, por ganância, por burrice. Não perca ninguém. Seja um agregador. Seja aquele que junta e não que espalha. Pedir perdão é a atitude de um cristão verdadeiro.
Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Somos extremamente complacentes com os nossos erros e muito rigorosos com os erros dos outros. Somos egoístas, orgulhosos, ciumentos e por aí vai. Mas o pior é que nos achamos pessoas muito abençoadas. Porque abençoada na condição de sermos os santarrões. Cuidado. Não transforme o teu culto a Deus em algo insignificante. Porque cada vez que você cultua a Deus sem observar aquilo que Ele pede para você fazer na sua vida, no que diz principalmente com relação ao seu próximo, você está simplesmente apresentando um culto vazio a Deus. Um culto irracional. Um culto que não o agradará. Mas ele diz, vai te lembrar, essa reflexão deveria ser obrigatória. Precisaríamos ter isto como uma prática. Estou encerrando. Não deixe a perspectiva do mundo ser a sua perspectiva. Quando eu escrevi isto, me veio à memória a história de Abraão e Ló. Quando Deus mandou Abraão sair, e ele saiu com seu sobrinho Ló, ambos foram na caminhada que Deus estava propondo para eles, isso está registrado lá em Gênesis capítulo 13, e eles estavam na caminhada, chegou um momento em que a briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão era tão grande, devia estar um ambiente infernal no meio, que eles não aguentaram mais. Lá em capítulo 13 está assim, ele vai dizer lá que Abraão vai chegar para Ló e falar assim, olha, não dá mais, não tem condição de a gente continuar caminhando junto. Os caras estão se matando, os caras estão se odiando. Não há um minuto de paz no nosso meio. Não há um momento sequer de paz no meio dos nossos pastores, dos nossos trabalhadores. Não dá mais. Precisamos nos separar, né? E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, porque Abraão vai dar a oportunidade de Ló escolher o caminho pelo qual ele queria ir. E Ló, ele olha para as campinas do Jordão e vê aquela terra, mas a verdade é que Ló, ele estava municiado da informação de que para aquele lado ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá no versículo 12 do capítulo 13 de Gênesis. Abraão ficou na terra de Canaã e lá foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então a gente chega a uma conclusão de que o que Ló estava querendo, o que Ló estava buscando, era justamente a maldade. Era justamente os prazeres que todo mundo falava de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade tão pervertida, que quando os anjos de Deus chegam naquela cidade, ontem até foi falado um pouco aqui sobre isso, quando os anjos de Deus chegam naquela cidade, para punir a cidade, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos. Manda eles aqui para fora, para que nós possamos nos divertir com eles. Tamanha era a perversidade do seu coração. E com certeza,
esta perversidade que havia no coração de muitos homens, e não vou dizer aqui que só os homens de Ló estavam com essa perversidade no seu coração, provavelmente também alguns da parentela de Abraão também estavam com seus corações perversos, minados, por ouvirem. Andar com Abraão é difícil, né? Abraão é aquele cara que chega em um lugar, faz um altar a esse Deus dele aí, e faz um culto a esse Deus, e anda, né? É um homem fiel a esse Deus aí, é um cara meio chatão, né? Poxa, vocês ouviram falar lá de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, provavelmente, quando há sentimentos divergentes dentro de um ambiente onde deveriam ter sentimentos congruentes, sentimentos que estão uníssonos, automaticamente nós chegamos nesta condição de não conseguir existir paz. Por isso, nesta noite, eu quero terminar te dizendo: tenha a perspectiva certa sobre a caminhada que você está propondo ter com Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 14 em diante: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá, ande por esta terra, do norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Versículo 18 diz: assim Abraão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, da cidade de Hebrom. E o texto termina dizendo: ali Abraão construiu um altar para o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Quando sai o sentimento errado, quando sai as motivações erradas, sabe o que acontece? Um altar santo é erigido em adoração ao nosso único Deus. Por isso, nesta noite, eu quero te desafiar. E na terça-feira você vai ter um momento muito especial. Você vai poder conflitar todos os seus sentimentos, pensamentos, atitudes, reações, práticas, falas. Uma coisa eu te digo: não faça nada por imposição. Faça consciente. E não é consciente do que o seu pastor está te pedindo. É consciente do que a palavra está te pedindo. Você não precisa viver os meus conselhos. Você precisa praticar a palavra. Você não precisa andar nas minhas metodologias. Você precisa imitar Jesus. Você não precisa impressionar ninguém. Você precisa mover o coração de Deus. Quando isso acontecer, o Senhor estará no meio de nós. A sua glória será vista neste lugar. E o seu amor será derramado em nossos corações. E nós viveremos debaixo das suas promessas de bênção. Nós viveremos debaixo da autoridade e da unção
que repreenderá toda a obra do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós.